Meus queridos filhos, se vocês desejam ter um casamento, uma vida conjugal duradoura por longos anos, conforme vemos nessa imagem, é preciso que vocês aprendam um dos segredos dos casamentos duradouros. Quero compartilhar com vocês uma frase que diz o seguinte: a principal característica de casamentos duradouros é a habilidade do casal em discutir construtivamente. Não se iluda acreditando que num casamento não vai haver discussões. Aliás, é até bom que o casamento desenvolva o hábito de discutir alguns temas. Quando falamos em discutir, nós estamos dizendo discutir como brigando. Estamos trabalhando com o conceito de discutir ideias, trabalhar no mundo das ideias, de discutir temas, de discutir valores, trocar ideias, né? Compartilhar e ouvir e recompartilhar, e assim ambos irem crescendo nos seus valores, porque quanto mais se discute de forma construtiva, mais casamento vai havendo no mundo das ideias. Quando vocês têm consenso ou estão próximos um do outro nas ideias, a possibilidade do casamento durar é muito maior. Mas quando vocês têm muitos pensamentos divergentes, porque muitas vezes há ruídos na comunicação, porque não há diálogo na comunicação, certamente, pela falta dessa habilidade de discutir, de trocar ideias de forma construtiva, isso vai penalizar o casamento. Então, é necessário que o mais cedo possível vocês aprendam a desenvolver essas características dos casamentos duradouros, que é a habilidade de discutir de forma construtiva. Quero compartilhar com vocês um texto bíblico. Deixa eu ver aqui. Ok, aqui. Veja só. Abra aqui a tua Bíblia aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 18, diz assim: o homem iracundo, aquele homem irado, que está sempre nervoso, ele está sempre suscitando contendas. Mas o homem que é longânimo apaziguará a luta. Então, a ideia é que dentro dessa discussão, dessa troca de ideias, haja longanimidade, e a longanimidade é fruto do Espírito. Então não há espaço para as discussões, não há espaço para a ira, para o nervosismo. Não, vocês precisam aprender a discutir, a trocar ideias com calma, com paz. Pedir ao Senhor que dê paz para vocês, tá bem? O homem iracundo sempre vai suscitar contendas, mas aquele que é longânimo apaziguará a luta. Você já percebeu as pessoas com quem você convive? Existe claramente aquele grupo, são dois grupos, aqueles que são iracundos, que estão sempre sendo polêmicos, levantando polêmicos, eles gostam de levantar discussões, né, polêmicas. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você seja um apaziguador, seja um longânimo. O que não significa que você não vai discutir ideias, mas com longanimidade. Existe um outro texto em Provérbios capítulo 22, versículo 24, que diz assim, deixa eu aqui focar um pouco mais aqui para você. Provérbios Isto. Provérbios 22, versículo 24. Diz assim, olha: não sejas companheiro de homens briguentos, e nem andes com o colérico. Provérbios 22, 24.
Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Normalmente nós queremos que o nosso cônjuge não seja briguento, né? E a palavra de Deus diz que nós não devemos andar com briguentos. Mas vamos fazer uma autoanálise aqui, uma avaliação pessoal. Será que nós não somos briguentos na maneira de colocar nossas ideias? Será que nós não somos coléricos na maneira de colocar nossas ideias? Não, nós não podemos ser briguentos, coléricos. Porque a palavra de Deus diz para que as pessoas não sejam companheiros de homens briguentos e coléricos. Então, eu e você precisamos, você e seu cônjuge precisam ser pessoas ao contrário de briguentos. Não pode ser pessoas briguentas e nem coléricas. Um outro texto da palavra de Deus, nós vamos encontrar esse texto aqui, olha, em Provérbios 29, versículo 22, diz assim: o homem irascível, ele levanta contendas, aquele homem iracundo que está sempre irado, ele está com nervo nas flores da pele, né? Então esse homem irascível está sempre levantando contendas, toda a conversa dele é para provocar contenda, ele tem prazer em provocar contendas, né? E a palavra de Deus diz então que o homem irascível levanta contenda e o furioso multiplica a transgressão. Que você não seja assim, esse tipo de mulher, esse tipo de homem iracundo, né, irascível, que está sempre levantando contendas. Porque esse é o segredo de um casamento, né? Outro texto aqui da palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui em Provérbios 6, versículo 2, que diz assim: e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendesse nas palavras da tua boca, sabe? Às vezes tem palavras que é melhor não falar, porque depois de terem sido faladas, elas são bombásticas, elas trazem feridas, trazem dor, e depois ir atrás e recolher, trazer, ir corrigir o problema que as nossas palavras mal faladas geraram na vida das outras pessoas, é muito mais cansativo, dolorido, muito mais complicado, exige muito mais estresse, cansaço da gente, dá muito mais trabalho do que ficarmos calados. Então a melhor coisa que nós temos que fazer é tomar cuidado para não nos enredarmos com as nossas próprias palavras, né? Então, e te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca. Às vezes a gente fala aquilo que não gostaria de ter falado. A gente fala aquilo para provocar as pessoas, para muitas vezes machucar as pessoas. E nem sempre as nossas palavras refletem os nossos pensamentos. Então, é melhor que as nossas palavras não saiam da nossa boca, né, se não forem palavras para edificar, para glorificar o nome do Senhor. Existe um outro texto em Provérbios 10, 19, que diz assim: na multidão de palavras não falta pecado. Aqui está dizendo o seguinte: quem muito fala tem a possibilidade de muito pecar. Mas o mesmo provérbio diz assim: mas o que modera os seus lábios é uma pessoa sábia. É aquela pessoa que não é precipitada em falar. Ela está sempre ouvindo mais do que falando. Ela procura, enquanto está ouvindo, pedir do Senhor: Senhor, me dá a tua direção. O que eu devo falar para que o teu nome seja glorificado? Como eu posso falar de tal forma que eu abençoe essa pessoa que está falando? Então, enquanto a pessoa está falando, você deve estar moderando os seus lábios. Pessoas assim são sábias, de acordo com a palavra de Deus nesse texto de Provérbios 10, 19. Casamentos duradouros são aqueles que discutem ideias, mas com palavras moderadas, né? São aqueles sábios que estão discutindo ideias com sabedoria, né? Não com multidões de palavras sem serem refletidas, sem serem mastigadas, sem serem pensadas, palavras que não têm objetivo de edificar, mas palavras que têm objetivo de muitas vezes ferir. Tem um outro texto da palavra de Deus aqui em Provérbios 16, 24, que diz assim: as palavras são favos de mel, são doces para a alma e saúde para os ossos. Então, que as tuas palavras lançadas, né, compartilhadas com o teu cônjuge, seja assim, como com esse sabor de mel, que sejam doces para a alma do teu cônjuge, né, que gere saúde na vida do teu cônjuge. É um outro texto também da palavra de Deus em Provérbios 17, 27, que diz assim: aquela pessoa que possui o conhecimento, ela guarda as suas palavras. Sabe?
Já falamos sobre isso, né? A pessoa sábia, ela guarda as palavras. Então, quem possui conhecimento guarda as palavras. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Sabe aquela pessoa que está sempre falando, fala pelas orelhas, tá, às vezes nem é perguntado a opinião dela, mas elas já querem expressar a opinião, o pensamento. Sabe, esse sentimento humano de projetar a nossa própria imagem, de mostrar para os outros o que nós pensamos, isso não é saudável. A palavra de Deus nesse texto, Provérbios 17, 27, diz que o que possui o conhecimento, ele guarda suas palavras. Aí sim, quando alguém pergunta o que você pensa, qual a sua opinião sobre esse assunto, aí sim você pode emitir a sua opinião, porque você guardou as suas palavras para serem lançadas quando as pessoas querem ouvi-las. Porque muitas vezes nós queremos falar quando as pessoas não querem ouvir. E elas não vão parar para prestar atenção naquilo que nós estamos falando, não é? Então é preciso aprendermos a guardar, sermos comedidos no compartilhar nossa palavra. Um outro texto da palavra de Deus se encontra em Provérbios 25, versículo 27. O mesmo texto, ele também fala da mesma coisa: comer mel demais não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. Eu quero fixar aqui, focar nesse aspecto, né, de que muitas vezes as pessoas falam demais porque estão à procura da própria glória, querem provar para as outras pessoas que elas estão certas. Quantas vezes nós agimos dessa forma com as pessoas com quem nós nos relacionamos? Nós não devemos estar buscando a nossa própria glória, não devemos estar preocupados, estar sempre convencendo as outras pessoas que nós sabemos, que nós estamos certos. Não. Vamos ouvir mais e vamos guardar mais. E quando as pessoas precisarem de uma opinião sábia, de uma opinião centrada nos valores cristãos, aí nós vamos ouvir a pergunta delas, a busca delas, o interesse delas pela nossa opinião, e aí nossas palavras vão sair como palavras não para nossa glória, mas para edificar a vida das pessoas. Um outro texto da palavra de Deus nós encontramos em Provérbios 12, versículo 18. Esse texto diz que algumas pessoas que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde, né? Então, alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua do sábio é saúde. Quero destacar esse aspecto que a língua do sábio é saúde, que a tua língua, né, de uma pessoa sábia, gere saúde na vida das pessoas, na vida do teu cônjuge. Só quero compartilhar mais dois textos. Provérbios 4, 24, que diz assim: desvia de ti a falsidade da boca, ou seja, que as tuas palavras sejam sempre verdadeiras, e afaste de ti a perversidade dos lábios, que o desejo de ferir as pessoas com os lábios, né? Que realmente no teu relacionamento conjugal, com o teu cônjuge, você esteja sempre fugindo da falsidade, que sempre a verdade saia dos teus lábios, e que as tuas palavras nunca sejam palavras perversas para destruir, para macular, para machucar as pessoas, que sejam palavras que realmente edifiquem a vida das pessoas com quem você convive, principalmente do teu cônjuge. O último texto que eu quero destacar, nós encontramos em Provérbios 15, 7, que diz assim: os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falando pelas orelhas, falando demais, falando abobrinha, falando coisas que não deveriam jamais terem falado, ferindo as pessoas, vomitando orgulho, prepotência, tentando projetar projetarem-se a si mesmas, orgulho, vaidade, prepotência na vida dessas pessoas, porque são pessoas tolas. A palavra de Deus em Provérbios 15:7 nos orienta dizendo: os lábios dos sábios derramam conhecimento. Que haja sim no teu casamento discussões, mas discussões que sejam construtivas, né? E que a principal característica, uma das principais características do seu casamento, do teu relacionamento com o teu cônjuge, que seja a habilidade de vocês trocarem ideias, discutirem temas, né? Mas de forma construtiva, que glorifique ao Senhor. Essa frase foi
escrita por David e Cláudia. Que Deus nos abençoe. Deixa eu orar por você, pode ser? Deus querido, quero te pedir em nome de Jesus que tu abençoe, Senhor, não apenas os meus filhos, mas que tu abençoe, Senhor, todos os casais que precisam aprender a adquirir, a desenvolver a habilidade, Senhor, de trocarem ideias de forma construtiva para que a vida e o relacionamento conjugal deles seja, Senhor, esteja glorificando o teu nome, resulte, portanto, num casamento duradouro, um casamento que seja bênção, Senhor, na vida não apenas deles, mas dos seus filhos, dos seus netos, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.